Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre bases de prova e planos de orientação para a prótese total. Então, revendo alguns passos da sequência da confecção da prótese total, vamos partir já da parte prática, falando inicialmente da moldagem anatômica. Então, aquela primeira moldagem que foi realizada, a partir dela nós obtivemos a confecção do modelo anatômico. Sobre esse modelo, nós confeccionamos uma moldeira individual e com essa moldeira individual nós realizamos a moldagem funcional. Daí o resultado dessa moldagem, nós tivemos o molde bem adequado, perfeito, e a partir desse molde, o modelo de gesso, que será o nosso modelo de trabalho. Então, sobre esse modelo de trabalho, nós vamos confeccionar agora as bases de prova. E o que são essas bases de prova? Então, base de prova é uma base semelhante à base de uma dentadura, confeccionada sobre o modelo de trabalho ou modelo funcional. Tá? Essas bases elas servem de protótipo, ou seja, projeto para a confecção das próteses. Sobre essas bases serão montados os dentes também. Então veja bem, quando nós vamos confeccionar as próteses, como uma prótese, algo assim, de uma certa complexidade, porque eu necessito de estética, função, ou seja, eu vou estabelecer volumes, alturas, tamanhos, tudo sobre um determinado objeto. E as referências estão na boca do meu paciente. Então, o que é que se faz? Inicialmente, a gente confecciona uma base, chamada de base de prova. Ela é uma estrutura em resina acrílica, com um assentamento semelhante ao da prótese. Sobre essa base de resina acrílica, a gente põe um rodete de cera, um arco de cera, simulando a presença dos dentes e do volume gengival. E com isso aí, eu tenho uma base superior e uma base inferior, que servirão de protótipo. Daí eu faço já os ajustes sobre essa base e elas vão servir de orientação para a confecção das minhas próteses. Inclusive, elas permitem a montagem dos dentes. Então, as características que deve ter uma base de prova, a gente vai partir do ponto de vista o seguinte, que elas servirão de protótipos e projeto para a confecção das próteses. Então, elas devem ter as características próximas do que a prótese já tem, como, por exemplo, apresentar extensão e limites semelhantes aos da prótese, ou seja, ela vai chegar até o fundo de vestíbulo, vai encostar lá no fundo do nosso modelo de gesso, modelo de trabalho, modelo funcional, que foi obtido através da moldagem funcional. Tá? E aí, ela também precisa ser rígida, ter rigidez para não deformar enquanto eu trabalho na boca do meu paciente. Precisa também apresentar uma certa retenção, não pode ficar caindo o tempo todo na boca do paciente, senão não consigo trabalhar. Precisa ter um certo suporte, ou seja, suportar aquelas compressões unilaterais, algum detalhe que eu preciso testar no meu paciente, ela precisa também manter essa fixação das bases. E a estabilidade dessas peças, ou seja, elas precisam já ter um comportamento como se fosse a base da prótese propriamente dita. E as bases de prova serão confeccionadas sobre os modelos de trabalho, aqueles modelos que nós fizemos a partir da moldagem funcional. Bom, pessoal, existem 4 técnicas para a confecção das bases de prova. A primeira delas que nós vamos falar é a do lençol adaptado. A do lençol adaptado, a confecção e o manuseio da resina acrílica que nós vamos utilizar é muito semelhante ao manuseio da resina acrílica que nós trabalhamos na moldeira individual. Então, a técnica do lençol adaptado, nós vamos confeccionar um lençol entre 2 placas de vidro e esse lençol é colocado sobre o meu modelo de gesso e lá eu tenho a conformação, ou seja, a definição dos formatos da minha base de prova. Esse aí é um dos métodos. O segundo método é um método chamado de método convencional, onde eu misturo o pó e o líquido da resina. Quando essa mistura chega na fase plástica, aquela fase
onde eu posso manipular e modelar. Eu levo essa massa diretamente sobre o modelo, nós vamos ver no vídeo daqui a pouco, e sobre esse modelo eu faço essa modelagem da base. É uma outra técnica. Existe também a técnica da adição, onde eu vou sobre o modelo de gesso depositando pó e líquido, um pouco de pó, um pouco de líquido, e vou, com o auxílio do dedo umedecido em monômero, eu vou alisando aquela superfície até que eu consiga construir toda a minha base de prova. Também existe a técnica chamada da mufla. Eu vou fazer um esquema daqui a pouco para que vocês consigam compreender. Então, a mufla é aquele recipiente metálico onde a gente trabalha através da prensagem da resina. Então, normalmente, quando se faz a técnica da mufla, sempre nós fazemos algo em cera, retira a cera, põe resina, prensa naquele formato que era a cera, e aí eu tenho o objeto feito em resina através dessa resina prensada. Então, a técnica do lençol adaptado já é uma técnica conhecida de vocês. Tá? Então, aqui na imagem está apresentado como sendo uma resina cor-de-rosa, mas é a mesma resina que nós trabalhamos lá na confecção da moldeira individual. A diferença é que essa tem um corante cor-de-rosa. Então é feito todo esse lençol, é espalhado sobre os modelos, e daí eu faço o recorte utilizando o Lecron, normalmente umedecido no líquido da própria resina. E aí, ao final, eu dou o acabamento nessas bases, e essa foi escolhida para ser feita em resina acrílica cor-de-rosa. Por quê? Porque como ela vai servir de protótipo e simular uma prótese na boca do paciente, às vezes é mais interessante que se construa, se confeccione essas bases através de uma resina com corante, da mesma maneira que essa que você observa na imagem. A técnica convencional é aquela técnica onde nós preparamos a resina e já utilizamos. Vamos verificar em que fase diretamente sobre está o modelo, a resina. sem confeccionar. Já está na fase arenosa, indo para pegajosa. É o momento quando eu gosto de trabalhar com a resina. Tá? Ela não cai da espátula, ela se mantém. E aí eu levo, fecho o pote, né? Toda vez fecho o pote, tenho um monômero ao meu lado e eu passo a adaptar a resina ao modelo, levando sempre na região de fundo de sulco. E a espessura eu controlo de acordo com a transparência. Tá? Vou recolher mais uma parte da resina, fecho o pote novamente e levo contra o modelo. E novamente vou espalhando para o fundo de sulco e controlando a espessura pela transparência. Essa espessura deve ser em torno de 2 milímetros, sempre lembrando que as bordas devem ser o quê? Arredondadas. Observem que cada vez mais a fase da resina vai se adiantando, então eu tenho um tempo para realizar isso. Procure sempre apertar a resina para que ela se espalhe. Tá? Vou apertando e adaptando contra as regiões de fundo de sulco. Novamente contra o modelo, fechando a última parte. Sempre molhando o dedo no monômero e adaptando. Pronto. Tá feita toda a base. E ainda eu tenho um tempo muito bom para trabalhar e recortar os excessos. Tá? Observem que quando foi colocada a resina, procurou-se já manter nos limites necessários, tá? Sem grandes extravasamentos. Isso fica muito mais fácil para você fazer o acabamento posterior.
Uma das formas que eu gosto, se eu não tenho um excesso muito grande nas bordas, eu gosto de usar a espátula 7 e fazer o que? Trazer a resina para a borda, ao invés de recortar com o Lecron. Faço o contorno de freios e bridas, se isso for necessário, com a própria espátula. Puxando dessa forma, eu acabo o quê? Engrossando a borda da base ou da moldeira, que é o meu desejo. Eu quero a borda sempre um pouco mais espessa. Eu quero essa borda arredondada, copiando o fundo de sulco. Às vezes, se eu vou fazer o recorte com o Lecron, de repente eu posso afilar um pouco demais essa borda. Aí, novamente, eu readapto. E ela está pronta. Tá? Agora nós aguardamos a polimerização final. Ela vai entrar na fase borrachoide, ela vai começar a aquecer. E nesse momento que ela começar a aquecer, eu posso novamente molhar com o monômero para que eu tenha uma transparência maior. Né? Da mesma forma, você estaria dando um polimento químico que acabaria dando uma transparência maior a essa base.
Bom, a técnica da adição, nós vamos utilizar resina e em pó líquido, fazendo essa mistura gradativamente, aos poucos, na verdade, em pequenas quantidades, sobre o próprio modelo, onde eu utilizo um gotejador, então eu ponho uma pequena quantidade do pó, uma pequena quantidade do líquido. É um tanto mais trabalhosa, normalmente é uma técnica bem para iniciantes, por quê? Porque apesar de ser demorada, ela é um pouco mais fácil, você vai fazendo por incremento, e daí fica mais fácil de você corrigir qualquer problema ali já de imediato. A técnica da mufla é uma técnica um pouco mais complexa. Normalmente nós vamos precisar de alguns equipamentos, que nas outras técnicas esses equipamentos são dispensáveis. E aí, dentro dessa técnica, normalmente nós vamos confeccionar uma base em cera 7, sobre o modelo do paciente. Então, confecciono essa base em cera 7, faço a inclusão na mufla e depois eu converto isso aí, ou seja, eu faço o preenchimento desse espaço da mufla utilizando a resina. E aí, através da mufla, eu realizo a prensagem. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma mufla desmontada e uma no centro aqui já montada, para você entender o que é uma mufla. Então, eu tenho uma base, tenho esse anel que faz parte aqui do corpo da mufla e tem essa outra parte que é a contramufla ou uma espécie de tampa, além desses parafusos que a gente utiliza para segurar a mufla prensada. Então ela funciona com o seguinte princípio. Vamos supor que aqui eu tenho uma base da mufla e aí sobre essa base da mufla eu ponho o meu modelo de gesso. Sobre o meu modelo de gesso, eu já tenho uma base confeccionada em cera. Então, observe essa linha vermelha representando a minha base confeccionada em cera 7. Daí eu ponho aquele anel lateral na minha mufla, faço o preenchimento com gesso, lembrando que as laterais onde gesso entrar em contato com o gesso do modelo, eu preciso utilizar um isolante para não grudar um no outro. E daí eu ponho a minha tampa. Ponho esse conjunto para aquecer. Quando aquecer o conjunto, o que é que vai acontecer com a cera? Ela vai ser dissolvida. Daí eu abro de imediato, retiro aquela porção de cera. E aí o que vai me restar é um espaço dentro da mufla. Esse espaço vai ser preenchido com resina acrílica e volto a colocar a contramufla ou a tampa e ponho na prensa até que essa resina seja polimerizada. Em geral, a resina utilizada nesse tipo de técnica é a resina acrílica termopolimerizável. Ela tem os mesmos componentes da outra resina acrílica, que é a autopolimerizável, que nós utilizamos, mas ela tem um componente diferente que só vai permitir a sua polimerização final quando ela for levada a altas temperaturas. Ou seja, a gente vai levar esse conjunto para a fervura, mergulhada em água, tá? E sob pressão, até que essa resina se polimerize, esteja polimerizada. E aí, logo em seguida, eu posso abrir a mufla e retirar o modelo, na verdade, retirar essa base em resina acrílica. O uso dessa técnica é destinado a pacientes que têm defeitos ósseos severos, paciente com comunicação bucosinusal, por exemplo, ou com fendas, ou mesmo pacientes que têm grandes defeitos ósseos, seja de acidentes ou alguma coisa assim, ou por reabsorção óssea, realmente. Tá? Qual é a vantagem da técnica da mufla? É que essa base que é produzida já vai servir de base da prótese definitiva. Então, eu já tenho nesse passo a confecção de uma base que já vai fazer parte da prótese definitivamente. Apenas sobre essa base eu vou colocar um pouco de cera e montar os dentes
E quando eu conseguir os ajustes necessários da estética e função disso aí, eu converto o restante dessa cera com os dentes em resina também, que já vai ficar aderida na base que eu havia confeccionado através da técnica da mufla. Então, esse tipo de técnica, que utiliza resina acrílica termopolimerizável prensada, produz bases mais estáveis, facilitando e tornando mais preciso os procedimentos durante o registro, ou seja, durante os testes de escolha de dente, de teste de pronúncia de palavras, teste de abertura de boca, de fechamento. Tá? Então, eu já vou estar trabalhando com bases mais ajustadas, o que vai fazer me dar uma melhor qualidade através dessa técnica da mufla. Então, essas bases são indicadas, como nós já falamos, no caso de defeitos ósseos severos, como fendas ou orifícios buccosinusais, por exemplo, ou mesmo áreas muito retentivas. A desvantagem dessa técnica é que, em geral, ocorre a destruição do modelo. Então, ocorre a destruição do modelo por quê? Porque, como ela é feita prensada, ao retirar daquela mufla, eu acabo tendo a necessidade de quebrar o modelo para poder remover aquela base em resina acrílica. Com as bases prontas em resina, nós vamos agora com os planos de orientação, que normalmente são feitos através do uso de rodetes de cera. Então, aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho um rodete de cera, aqui cor de rosa, tá? Um rodete de cera, e do lado direito, eu tenho aqui a imagem de como é que irão ficar as nossas bases. Então, eu tenho aqui uma base superior, já em resina cor-de-rosa, com rodete de cera, e tenho uma base inferior, também em cor-de-rosa, com rodete de cera em vermelho. Essas linhas que aparecem aqui, nada mais são do que riscos em lápis grafite para orientar a posição em que eu vou deixar esses planos de cera. Nós vamos discutir mais adiante. Então, vamos acompanhar mais um vídeo para ver como se dá a confecção desses rodetes, na verdade, dessa base. E lixas tipo madeira. Durante todo o processo, é utilizada a câmara com exaustor Essence Dental VH. A estante exaustora VH tem a função de oferecer maior proteção ao técnico no laboratório de prótese. Planos de orientação. Na confecção dos roletes de cera, poderão ser utilizadas as ceras número 7 ou número 9 da Dentbras, de acordo com a opção do técnico em prótese. Será necessária uma placa e meia de cera. Demarcar a lâmina de cera em 10 ou 12 milímetros, fazendo uso de uma régua milimetrada com o auxílio de uma espátula Lecron, dependendo da técnica de registro oclusal que o cirurgião dentista utilizar, podendo este fazer o uso da técnica do desgaste de Patterson. Com a placa de cera já demarcada as divisões, plastificá-la sobre a chama e dobrá-la em forma sanfonada.
unir as duas partes dos roletes já dobrados com o auxílio de uma espátula número 31 bem aquecida. E com uma espátula número 36, alisar o rolete de cera uniformizando-o. Plastificar o rolete sobre a chama da lamparina, formando um arco de acordo com o tipo de rebordo alveolar. Fixar a base de prova. E recortar com o auxílio de uma espátula Lecron o excesso na área de tuberosidade. Fixar com espátula número 31 aquecida. Então, qual é o significado desses rodetes de cera? Para que eles existem? Tá? Qual o conceito deles? Então, o rodete de cera, esses planos de orientação que vão ser construídos, eles representam uma muralha de cera adaptada à base de prova, onde se registram as relações intermaxilares de interesse protético, ou seja, ali eu registro relação cêntrica, a posição de maxila com mandíbula. Eu registro também a parte de dimensão vertical, ou seja, a altura de cada rodete, para definir a que distância a maxila vai estar da mandíbula, quando esse paciente fechar a boca com as próteses. E esse rodete também é chamado de rodetes de oclusão. Em geral, a gente confecciona em cera 7. Por quê? Porque é uma cera que ela adere melhor quando formos trabalhar com a montagem dos dentes. Então, nos rodetes de cera serão registrados a forma do arco dental, o limite vestibular desse arco, ou seja, que volume esse arco vai ter pela vestibular, as linhas de referência, que são linhas traçadas nessa cera para a escolha do tamanho dos dentes. Também são marcadas as curvas de compensação, antero, posterior e vestíbulo lingual. Vocês sabem que a inclinação, ou melhor, o plano oclusal, na verdade, ele apresenta-se curvado, tá? Através de umas curvas que a gente vai discutir posteriormente. E marcar aí também relação cêntrica e a dimensão vertical de oclusão, através do uso desses rodetes, no superior e no inferior. Então, veja o que são essas linhas de orientação. Então, observe que aqui eu tenho um esquema de um desenho onde eu tenho o par de modelo com as bases, e essa linha verde, que agora eu vou cobrir de vermelho, ela já dá a ideia de onde é a linha mediana, para que, durante a montagem dos dentes, eu tenha essa noção e trabalhe de maneira simétrica. Essa linha vermelha, que está lateral de ambos os lados, é uma linha chamada de linha da distal dos caninos. Ela representa, a distância entre essas linhas representa o tamanho dos dentes que eu vou utilizar nesse paciente. Então, normalmente, de canino a canino, são os primeiros dentes que a gente escolhe, e o tamanho desses dentes são definidos através da distância entre essas duas linhas. Essas duas linhas, elas serão marcadas posteriormente, em uma aula seguinte a gente vai aprender isso aí, que elas têm uma relação direta com a comissura bucal. Então, a distal do canino, ela tem uma relação ou está próximo ali da comissura bucal do nosso paciente. Então, todos esses detalhes são marcados nos planos de cera, nos rodetes de cera, para que a gente possa dar continuidade à confecção da nossa prótese. Veja aqui do lado direito que a gente tem um par de modelos já montados em articulador semiajustável. Então, essa cera serviu para medir a altura de que deve ter esses dentes automaticamente. Se eu medir a altura, aí eu tenho a dimensão vertical de oclusão, porque eles estão em oclusão, e essas linhas em azul, elas servem para delimitar a área dos dentes, e aí facilita a escolha dos dentes. Nós vamos ver isso em uma outra aula.
Então, a finalidade do rodete de cera é exatamente simular a presença dos dentes e gengiva. Está dando uma previsibilidade ao resultado final do trabalho. Então, quando a gente confecciona essas bases com esse rodete em cera, a gente leva direto na boca do paciente, aí é um passo agora clínico, e dentro da clínica a gente faz os ajustes necessários. Em alguns casos eu preciso aumentar um pouco de cera, em outros casos eu preciso remover um pouco de cera, eu preciso ajustar algumas quantidades, alturas, volumes, de maneira que, observando a cera, eu tenho uma noção do que eu vou ter de resultado na confecção da minha prótese. Então, a ideia da utilização das bases de prova com os planos de orientação são exatamente confeccionar objetos que possam me dar uma previsão do que eu vou ter quando for terminada a confecção das minhas próteses. Vão servir aí de protótipos, de modelos. Esse rodete de cera, a gente encontra pelo menos 3 métodos para a sua confecção, ou para a sua utilização. O primeiro dos métodos é o método que a gente acabou de ver no vídeo, é o método da cera dobrada. Então, ele demarca a cera de centímetro em centímetro. Normalmente, a gente tem utilizado uma placa de cera só, marcada de 1 em 1 centímetro, e ali eu faço uma linha com um risco, com o Lecron, a cada 1 centímetro, e vou aquecendo essa placa de cera 7 em lamparina e vou dobrando igual dobra um leque de papel, uma sanfona de papel. Esse é um dos métodos. O outro método, o método do conformador de cera. Então, eu tenho uma forma de cera, utilizo cera 7 derretida e derramo dentro dessa forma, que é esse outro exemplo aqui, ó. Então, essa forma é chamada de conformador de cera e ao resfriar eu tenho um rodete de cera já pronto. O terceiro método são os pré-fabricados e aí eu já posso comprar o rodete de cera já pronto. Tá? Eu confesso que o método que eu mais me adapto e eu prefiro trabalhar é o método da cera dobrada. Ele dá uma qualidade melhor, pelo menos no meu trabalho eu tenho uma adaptação melhor para isso. Como é que eu vou posicionar o rodete de cera sobre aquela base? Então eu preciso lembrar de alguns princípios. O primeiro deles é o de zona neutra. Então nós estudamos lá na disciplina de oclusão que os dentes eles não necessariamente erupcionam ou vão terminar sua erupção na posição onde eles estarão definitivamente. Eles vão sofrer forças multidirecionais através da ação da língua, de dentro para fora, e da musculatura vestibular, e onde eu tenho a bochecha e os lábios, pressionando de fora para dentro. Quando esses dentes chegam numa posição de equilíbrio entre essas forças, a gente diz que eles atingiram ou chegaram à zona neutra, ou seja, a zona de equilíbrio entre essas forças. Então, quando nós vamos confeccionar essas bases com essa cera, a posição que eu devo colocar a cera deve respeitar essa zona, ou deve obedecer essa zona chamada de zona neutra. Então, observe aqui esse desenho do lado direito. Eu já tenho aqui posicionado os meus rodetes de cera superior e inferior na região, no caso aí o esquema região posterior. O detalhe é o seguinte, normalmente quando eu tenho a extração dos dentes superiores, eu tenho uma perda horizontal, ou seja, a minha maxila, ao perder todos os dentes, a tendência dela é reduzir de tamanho mais do que a mandíbula. Isso no tamanho horizontal, falando. Já a mandíbula, quando extrai todos os dentes, que perde alvéolo, a base continua do mesmo tamanho. Então, a perda da mandíbula é mais uma perda vertical. Ou seja, se a mandíbula perde verticalmente, mas preserva na sua extensão, e a maxila, além de perder um pouco na vertical, perde horizontal, logicamente a maxila vai ficar um pouco, no sentido horizontal, vai ficar um pouco menor. Ficando um pouco menor, eu
ao reabilitar o meu paciente, eu preciso compensar isso aí, eu preciso aumentar mais esse volume de cera. Então, para isso, do posicionamento do rodete de cera, nós vamos utilizar algumas técnicas. A primeira delas, eu vou marcar lá na base de prova, na base de resina, a distância da borda posterior dessa base, eu vou medir 1 centímetro. Então, a reabilitação através da prótese total nunca atinge terceiro molar, não existe terceiro molar em prótese total. Então, eu recuo 1 centímetro do meu rodete, ou seja, o rodete de cera é mais curto do que a base, em torno de 1 centímetro, e isso aí seria a posição do terceiro molar. Como a gente não usa, a gente reduz já o plano de cera. Eu vou também tirar uma medida a partir da papila incisiva. Então, dessa borda posterior da papila, onde apareceu uma linha vermelha lá, a borda posterior da papila, eu vou medir para a frente dela 12 milímetros, ou 1,2 centímetros. 12 milímetros. Então, quando eu tiver montado o meu plano de cera, a borda da cera precisa alcançar esses 12 milímetros, precisa se estender esses 12 milímetros. Lá na região anterior, na região de incisivos. Nós vamos compreender por. Então, para a colocação do rodete de cera, eu faço normalmente a demarcação da crista do rebordo. Então, com o uso de um lápis grafite na horizontal, eu faço uma linha onde vai percorrer a crista dessa curva. E aí é interessante, sobre a crista dessa curva, a gente vai ter diferença na colocação dos rodetes de cera. Por exemplo, quando eu vou trabalhar em maxila, por haver perdido volume na horizontal, eu vou compensar um pouco isso com o rodete de cera. Já que o rodete de cera vai simular os dentes, eu já vou colocar esse rodete numa posição que vai simular a presença da recuperação dos meus dentes. Então, veja bem, do meio dessa linha, eu vou deixar a cera mais vestibularizada, de maneira que a parte que fica para fora da linha seja mais ou menos o dobro da parte que fica para dentro da linha. Eu tenho trabalhado dessa maneira, eu tenho visto que me ajuda bastante durante a montagem dos meus dentes e durante também o ajuste dessa base na boca do meu paciente. Então, o que é que eu percebo? Da linha média, daquela linha que eu fiz com o grafite na base, eu vou deixar a cera na região posterior mais para fora e menos para dentro, ou seja, para fora vai o dobro da extensão da medida que eu tenho para dentro da linha. Já na base relativa à mandíbula, ao traçar essa linha no meio do meu rebordo, eu vou colocar sobre ela o rodete de cera ocupando exatamente essa crista, ou seja, se eu observar a linha que está traçada lá no fundo da base e observar a cera que eu vou utilizar para a mandíbula, essa cera vai estar centralizada sobre essa linha, ou seja, sobre a linha a mesma distância que eu tenho para lingual, eu tenho para vestibular. Isso por conta do tipo de perda óssea que eu tenho na mandíbula. Como é mais horizontal, meu crescimento vai ser, como é mais vertical, meu crescimento vai ser vertical. Praticamente eu não perdi volume de mandíbula na horizontal. A base permanece, então a largura horizontal é a mesma. O que se perde mais em mandíbula é em altura, então é o que eu vou recuperar em altura. Na região anterior de maxila, naquela região de incisivos, a tendência inicial de quem vai começar a fazer essas bases é tentar botar uma cera horizontal. E aí, essa cera horizontal, ela não é correta. Eu preciso de traçar algo inclinado. Por quê? Porque a inclinação dos nossos incisivos precisa ser respeitada. Então, eu vou
me basear naquela marcação que nós acabamos de fazer na papila incisiva, e aí eu vou considerar a minha papila incisiva e da borda posterior dela para a região anterior da cera, eu vou ter aí em torno de 12 milímetros, o que corresponde a 1,2 centímetro. Tá? E esse plano vestibular de cera, ele tem essa inclinação, então ele vai começar em 0 a partir ali próximo do fundo do vestíbulo e vai inclinando para vestibular, de maneira que, se eu comparar, eu vou ter aí de distância um ganho de 12 milímetros a partir da borda posterior da minha papila incisiva. Então, a inclinação dessa face vestibular do plano de cera, se eu retirar esse plano de cera e colocar sobre uma mesa, nós vamos ver que ele tem uma inclinação aí em torno de 75 graus com a mesa. Observando aqui nessa imagem, ó, essa inclinação da vestibular dessa cera vai dar em torno de 75 graus, ou seja, é bem menos do que 90 graus. Então, essa linha se baseia em quê? Na linha frontodentária, que passa em glabela e espinha nasal anterior, que é o ponto glabela e nasium, essa linha que tangencia, que passa nesses dois pontos, tangencia a face vestibular do meu incisivo central. Então, eu já sei que se essa cera é o protótipo para a confecção da minha prótese, eu já preciso colocar a cera de maneira que eu tenha já uma ideia da inclinação dos meus dentes. Tá? Então, ela forma um ângulo de 75 graus com a mesa, com a superfície horizontal. Tá? E a oclusão vai estar relativa a essa inclinação aí. Será ajustado direto na boca do paciente. A forma do plano de cera deve acompanhar a forma do rebordo. Então, a gente vai levar em consideração que nós temos rebordos ovais ou arredondados, rebordos quadrados ou retangulares e rebordos triangulares. Então, a gente vai tentar, de alguma forma, respeitar a forma que o paciente já tem de rebordo para confeccionar o plano de cera. Logicamente, nós vamos corrigir o mais que possível, o que eu conseguir, eu vou tentar corrigir através da alteração desses planos. Com relação à altura do rodete de cera da mandíbula, ele tem uma referência. Como ele vai crescer em altura, eu vou trabalhar obedecendo uma relação que essa altura tem com a papila piriforme. Então, observe que eu tenho aqui uma imagem do modelo inferior e uma evidenciação através do lápis grafite ali com a papila piriforme. Então, essa papila piriforme eu vou dividir em 3 partes. Então, eu ponho 2 linhas e aí eu divido essa papila em 3 partes. E eu vou distender ou aumentar essa linha que separa o terço médio do terço superior. Então, essa linha é quem vai me dar a referência da altura do rodete de cera inferior. Então, essa linha, eu transfiro ela para a minha base em resina e percebam que aqui, na resina, eu vou colocar a cera exatamente nessa altura. Então, vou riscar aqui, de vermelho, para você entender de que eu estou falando. Da altura da cera inferior vai ficar aí. O que isso corresponde à altura da face oclusal dos meus molares inferiores. Em geral, tem essa relação com a papila piriforme. Se você trabalhar assim, você vai chegar muito próximo já, faltando algumas vezes quase nada de ajuste, para essa base inferior. Tá? Então, seria dividir em 2 terços, e o terço superior seria a altura que eu vou trabalhar o meu plano de cera inferior. Então, com isso aí, a gente conclui a fase laboratorial da confecção das bases de registro, tá? Ou dos planos de orientação. O próximo passo é levar essas estruturas para o consultório e ajustar direto na boca do meu paciente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu baseei essa aula no capítulo 8 do livro do Prótese Total do professor Daniel Teles. Espero que vocês deem uma lida lá. Tá? E qualquer dúvida, mantenha contato. Um abraço.